Saiu o resultado da pesquisa State of Data edição 2021, que foi realizada pela comunidade Data Hackers em parceria com a empresa de consultoria Bain Company. Essa pesquisa tem o objetivo de fazer um raio-x da área de dados no Brasil e ela rodou entre 18 de outubro e 6 de dezembro do ano passado, então de 2021. Inclusive, a gente aqui do Programação Dinâmica foi parceiro na divulgação da pesquisa para que ela chegasse em mais profissionais da área de dados. Ao todo, foram 2.645 respondentes na pesquisa que proveram os dados que a gente vai poder analisar aqui nesse vídeo. O relatório que eles divulgaram com a agregação dos dados da pesquisa responde muitas dúvidas que eu recebo aqui no canal e eu acredito que se você é uma pessoa iniciante ou não, mas está fora do mercado, né, esse tipo de pesquisa é uma das melhores formas de você ter acesso à informação que você precisa para criar uma estratégia, né, para você entrar nesse mercado ou se desenvolver nesse mercado. Então, aqui a gente vai ter informações sobre remuneração, né, que é uma dúvida muito comum. A gente tem, inclusive, um recorte por áreas diferentes de dados, então analista, engenheiro, cientista. A gente tem um pouco de noção também regional, em termos de regiões do Brasil, né, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste. Então, esses dados aqui nos ajudam a ter um panorama concreto da realidade atual. Se você assistiu o vídeo que eu falei sobre estratégias para entrar no mercado de tecnologia, você se lembra que eu mencionei que uma parte importante de construir estratégia é entender o cenário, entender o mercado que você quer entrar. E esse relatório aqui vai nos ajudar com isso. Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Esse é um espaço de ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial, discussões sobre tecnologia. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você receber todos os próximos vídeos que a gente publicar. Eu escolhi alguns tópicos principais aqui para a gente refletir juntos e entender um pouco mais sobre o cenário de dados no Brasil atual, mas eu já deixo, né, a indicação de que você confira o relatório completo. O link está aqui na descrição para você poder, né, tirar suas próprias conclusões e entender, criar sua própria estratégia. Aqui eu vou me guiar pelas principais dúvidas que vocês costumam mandar para mim. Então, vamos começar já por um tópico que é muito frequente, que é em relação à faculdade, a instrução formal para entrar na área de dados ou para se desenvolver na área. Precisa ter uma graduação? Precisa ter uma pós-graduação? A gente não vai responder exatamente isso com esses dados, mas o que a gente pode observar aqui no relatório é que os profissionais de dados, né, respondentes da pesquisa, em sua maioria possuem um alto nível de instrução, incluindo pós-graduação. Então, aproximadamente 50% das pessoas que responderam à pesquisa têm pós-graduação. Olhando esse gráfico aqui da distribuição de nível de instrução formal por níveis de cargo, a gente consegue ter uma noção melhor, né, de como esses profissionais estão distribuídos. Então, os profissionais do nível júnior, aqui em sua maioria são estudantes de graduação, então pode ser que estejam fazendo até algum tipo de estágio, né, não necessariamente já estão efetivados, e tem graduação em bacharelado. Então, se você se pergunta, né, se vale a pena investir numa faculdade e se você quiser ter uma informação sobre a sua concorrência, entre aspas, parece aqui que muitas das pessoas que vão estar aplicando para uma vaga com você vão ter, sim, concluído a faculdade ou estar cursando a faculdade. E isso é um ponto a se pensar, porque embora o mercado de tecnologia seja um mercado mais flexível, né, que realmente aceite pessoas que não têm uma instrução formal, acadêmica, né, não necessariamente precisa ter uma faculdade para entrar, em algumas áreas a gente vai perceber sim que as pessoas que têm faculdade, né, têm uma prioridade, ou são um pouco mais valorizadas. Entender isso nessa área aqui é bastante importante. Isso também se aplica quando a gente olha vagas. É muito comum nas vagas relacionadas a dados existir uma exigência de uma graduação em áreas de dados ou correlatas, né, estatística, computação, exatas em geral. Então é bastante frequente encontrar esse tipo de exigência e isso se reflete aqui nesses dados. E aí, quando você vai olhando, né, para o maior nível de senioridade aqui dos profissionais, esse número vai aumentando em relação à graduação, então de júnior para pleno, mais gente com graduação, mais gente com pós-graduação. Sênior e gestor, né, nível sênior e gestor, a maior parte já passou aí da pós-graduação, alguns mestrado e outros doutorado. Então, sim, né, a gente vê um alto nível de instrução dentro desses profissionais. E um outro ponto que é interessante é, ok, já que eu tenho que fazer graduação ou até uma pós-graduação para estar bem posicionado nessa área, que graduação que eu tenho que fazer? Qual é, afinal, a faculdade que eu preciso fazer? A gente pode olhar para esse segundo gráfico que nos dá a distribuição de área de formação por nível de cargo para nos dar uma ideia de
como esse mercado está se desenvolvendo. Então a gente vê que a maior parte aqui dos profissionais está na área de computação, engenharia de software, sistemas de informação e TI. Então, olhando para esse gráfico, né, a gente já tem uma noção de que o pessoal das engenharias e principalmente computação, software e sistemas de informação está dominando essa área. Acredito muito porque são áreas que exigem, né, um fundamento de programação grande, você precisa conseguir programar, ser hábil na programação. Então, é meio que uma linha natural, né, você começar nessas áreas relacionadas à computação e se especializar na área de dados. Mas a gente também encontra uma parcela interessante de outras áreas como economia, administração, contabilidade, finanças, tem uma parcela também de marketing, publicidade, comunicação, jornalismo, áreas biológicas e aí outras, né? Essas são as categorias que eles dividiram. Acho que isso aqui também é muito útil, porque muita gente chega aqui no canal dizendo, né, que já tem experiência em alguma outra área, então finanças é comum, marketing é comum, contabilidade, economia, e que está tentando criar uma estratégia para direcionar, né, se especializar em dados. E aqui a gente consegue ver que essa, de fato, é uma tendência de mercado e que é possível. Eu acho que esses dados aqui dão uma noção, né? Mas também enfatizam, do meu ponto de vista, que se você é de uma outra área, você tem que correr atrás, né, da parte de computação, de programação, principalmente, porque tem muita gente que programa, que está indo para essa área e você então vai estar concorrendo com essas pessoas. Um outro gráfico que me chamou a atenção e acho que vale a gente analisar juntos é esse aqui dos anos de experiência em dados por nível de cargo, né? Então, quanto será que você precisa ter de tempo de experiência para entrar na área ou para se tornar sênior na área, né, para você atingir aí um nível mais avançado. Esse gráfico aqui, ele indica que a maior parte das pessoas júnior, elas têm menos de 1 ano de experiência com dados. Aqui a gente tem uma distribuição bem interessante, então olhando já para o sênior, por exemplo, a gente vê que as categorias, né, maiores aqui são as cinzas, que já começa aí de 2 a 3 anos, 4 a 5 anos, 6 a 10 anos e mais de 10 anos. E quando a gente fala de gestor aí, então aumenta ainda essa fatia de mais de 10 anos de experiência. Mas há também aqui uma esperança para quem está começando, no sentido de que muita gente aqui no cargo, né, de nível júnior tem menos de 1 ano de experiência com dados. Então, eu acho que isso reflete também um pouco da realidade, no sentido de que se você já tem uma certa maturidade, né, aí de estudos, você tem a base aí, os fundamentos, se você se dedica a se desenvolver na área de dados por um prazo de 1 ano, provavelmente você estará apto aí para conseguir uma vaga de júnior. Nem todas as empresas, né, têm vagas júnior, mas eu acredito que isso pode se modificar, ao passo que as empresas vão entendendo que é difícil, né, pegar esses profissionais sênior, que é importante formar também os profissionais júnior dentro de casa, mas para isso eles precisam ter um time, né, maduro de sêniores e plenos para poder colocar os júniores para trabalhar com essas pessoas, né, porque não adianta você ter uma empresa que tem uma área de dados pouco desenvolvida e você pegar uma pessoa júnior para trabalhar ali. Isso não vai funcionar muito bem. Então, tem essa dinâmica acontecendo e o cenário de 2021 é esse aqui. Então, se você está planejando aí sua estratégia, é bom você levar isso em conta. Esse gráfico aqui também é legal porque você consegue entender onde estão distribuídos os profissionais, então, quais setores, né, que tem mais profissionais de dados. E aí a gente tem a área de tecnologia /digital e serviços financeiros aqui se destacando, mas a gente também vai ter varejo, saúde, educação, setor público, né, que é interessante, e isso aqui também te ajuda a entender como você pode direcionar as suas escolhas. Então, quais das áreas que você tem interesse ou afinidade que estão com uma maior disponibilidade de vagas e estão absorvendo mais profissionais. Isso aqui é uma informação interessante. Esse outro gráfico eu também achei interessante, principalmente para você que está aplicando para alguma empresa, né, tá querendo conseguir uma vaga ou até mudar de empresa, porque ele ajuda você a entender o que você deveria observar antes de entrar na empresa para saber se aquela empresa é interessante para você se desenvolver como uma pessoa da área de dados. Então, entre os insatisfeitos que responderam à pesquisa, 2 motivos principais se destacaram, né? Primeiro, falta de maturidade analítica na empresa e o segundo, falta de oportunidade de crescimento no emprego atual. A falta de oportunidade de crescimento eu acho que é algo que torna insatisfeito um profissional em qualquer área, né, em qualquer empresa. É muito ruim você se sentir estagnado ou sentir que a empresa não tem esse plano de desenvolvimento, né, para que você cresça. Mas
a parte da falta de maturidade analítica, ela é uma reclamação específica da área de dados e realmente é comum pelo que eu observo. Então, se você, né, consegue essa primeira oportunidade na área de dados, por exemplo, você descobre depois, né, que aquela empresa não era tão legal assim, no sentido de não ter tantos projetos de dados, não tá ainda pronta para rodar projetos, para lidar com dados. Isso tende a ser muito frustrante, né, porque você frustra aquela expectativa de potencial de profissional de dados que você seria, porque a empresa não está preparada para isso. Então, realmente, eu já observei que isso acontece. Então, se você está procurando uma oportunidade na área de dados, é legal você ter isso em mente, né? Observar ali, né? Às vezes as pessoas não têm dificuldade em saber o que perguntar, por exemplo, numa entrevista de emprego, né? Porque, em geral, os entrevistadores abrem esse espaço para você tirar suas dúvidas. E aí você poderia fazer perguntas nesse momento que te dão uma ideia, né? Que sejam suficientes para te dar informações sobre a maturidade analítica na empresa, né? Então, de repente, entender como é que é a disponibilidade dos dados, se eles têm algum tipo de data lake, né, de repositório de dados dentro da empresa, perguntar sobre como é a governança dos dados na empresa. Esse tipo de pergunta vai te ajudar a ter essa noção, porque eu tenho certeza que você não vai querer entrar numa empresa que tem esse problema, porque vai te dar mais trabalho, né? Você vai ter que trabalhar ali insatisfeito e depois vai ter que procurar uma rota de saída para ir para uma empresa que, de fato, você possa trabalhar como analista, cientista ou engenheiro de dados. Então, fica essa dica. Esse gráfico, eu acho que ele é muito legal quando a gente olha ele em relação ao anterior, porque a maior parte das pessoas ali está olhando para escolher uma empresa, a remuneração e o salário, e isso já é esperado. Mas quando a gente olha para a última coisa que as pessoas olham aqui nesse ranking, né? Então, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 7º lugar, as pessoas olham para a maturidade da empresa em termos de tecnologia e dados. No entanto, esse é o ponto que mais torna as pessoas insatisfeitas, né? Que mais frustra. Então, é interessante observar que, embora isso seja um aspecto importante, né, do dia a dia na empresa, pouca gente se dá conta de observar isso, analisar isso antes de entrar na empresa. Então, mais uma vez, eu reforço que é legal você observar essa questão antes de você topar, né, essa empreitada. Claro, se você puder escolher, porque se você não pode escolher, se você precisa, né, de qualquer jeito desse trabalho, então você topa e aí sim, você, ainda que leve um tempo para você conseguir se realocar, é o que você pode fazer. Mas, num cenário ideal em que você, inclusive, tenha mais propostas, né, de mais de uma empresa, considerando que você tenha feito vários processos seletivos, aí sim, você poderia ponderar bastante essa questão da maturidade na área de tecnologia e dados, antes de topar ou não uma proposta. Eu vou saltar aqui mais pro final do relatório, onde estão os dados sobre remuneração. Inclusive, essa é uma informação que a gente acabou de descobrir, que tá no top 1, né, para escolher uma empresa, então a gente precisa falar disso. Mas, como eu já falei antes, eu recomendo que você olhe esse relatório completo. Então, teve bastante coisa legal que eu pulei, mas eu quero aqui focar a nossa atenção na questão da remuneração. Então, a gente já começa aqui olhando para um gráfico para entender a comparação entre os resultados da pesquisa que eles rodaram em 2019 e em 2021 para ver a distribuição salarial. Então, esse gráfico ele vai conseguir nos dizer se houve uma progressão nos salários, né, de uma maneira geral na área. Aparentemente, sim, né? Então, a gente olhando, né, só visualmente a gente consegue ver que a parte vermelha tá mais para baixo aqui em 2021 e a parte cinza cresceu, dos tons de cinza. O que indica, então, que o trecho, né, abaixo de R$6.000 diminuiu e o trecho acima de R$6.000 aumentou. Obviamente que aqui a gente não tem, né, uma relação direta de um mesmo profissional que respondeu a pesquisa, não é um acompanhamento, né? Então, isso tem que ser considerado, mas isso sim dá uma ideia do panorama atual da área, né? Que, principalmente se a gente for considerar a realidade brasileira, mas também a realidade do mercado de tecnologia, a gente vê sim que a área de dados é uma área que tem remunerações altas, remunerações bem acima da média. Mas, vamos olhar por nível de cargo, né? Que isso aqui é interessante. Então, quanto que você, uma pessoa júnior que está começando aqui, pode começar ganhando? Já recebi perguntas aqui no canal se dá para realmente começar ganhando R$5.000 e essa semana até rolou treta no Twitter por conta de um comentário sobre isso, mas aqui nos dados a gente consegue ter uma noção melhor. Então aqui, olhando para quem é júnior, né, que é a porta de entrada no mercado, 20% ganha abaixo de R$2.000 e se a gente somar essas duas categorias aqui, né, então a gente tem aproximadamente 62%, 63% que tá abaixo de R$4.000 por mês. Então, dá para ganhar 5.000? Dá. É a maior parte das pessoas que vai ganhar 5.000
de cara? Não, é isso que os dados aqui estão nos mostrando. E é muito importante ter essa noção. Por outro lado, se você olhar para os outros níveis, você vê que a progressão de salário, ela é relativamente interessante, porque quando a gente olha já para o pleno, né, a gente já tem aqui uma fatia importante de quase aí 60%, que está acima dos R$6.000. Então, né, você saiu de um júnior que ganha menos de 4, e depois você já vai para mais de 6, aí como sênior você já vai para mais de 8, aí como sênior você já tem uma fatia grande que ganha mais de 8, como gestor mais ainda. Então, é legal ver que sim, existe essa progressão, né, importante conforme você vai se especializando, amadurecendo na área, mas você tem que começar do começo, né? Então, não é bem assim que você já vai começar ganhando um salário estratosférico, principalmente, aqui a gente não tem esse dado, mas principalmente se a gente olhar o recorte regional. Então, vão ter, por exemplo, empresas em São Paulo que vão acabar pagando mais, mas também levando em conta o custo de vida nessas regiões, né? São Paulo, Rio de Janeiro, tem um custo de vida muito elevado, então só de moradia, né? A pessoa já vai ter que gastar quase o salário inteiro, e isso tem que ser levado em conta também. Importante, principalmente para as mulheres que me acompanham aqui, a gente tem esse gráfico que nos dá a noção da diferença de remuneração por gênero e nível de cargo. E aqui a gente tem uma diferença importante entre o quanto as mulheres estão ganhando e quanto os homens estão ganhando. Isso se relaciona com um outro dado que eu já até comentei aqui, que é muito comum, né? A pretensão salarial das mulheres já ser menor do que a dos homens. Isso costuma ser frequente no mercado de trabalho, até por essa percepção, né, da sua própria competência. As mulheres tendem a ter esse receio maior. Então, fiquem atentas a isso. Quando vocês forem pensar uma pretensão salarial, aumenta um pouquinho, porque provavelmente você já está defasada em relação a como um homem se vê no mercado de trabalho. E um outro gráfico que eu também acho legal destacar em relação à remuneração é quando a gente olha pelas diferentes especialidades da área de dados. Então, comparar analista de dados, cientista de dados e engenheiro de dados. A gente olhando também, né, sem necessariamente olhar cada categoria, a gente consegue perceber, né, comparando vermelhos e cinzas, que a parte no analista de dados, né, a barra aqui dos vermelhos, ela é bem maior do que o cientista de dados e engenheiro, que parecem ser mais parelhos numa primeira vista, o que indica então que o salário médio aqui dos analistas de dados é menor. Dos cientistas e engenheiros parece ser mais parelhos, embora, né, para o horizonte dessa pesquisa, tem bem menos engenheiro de dados que ganha menos de R$2.000. Então, já se vê também que provavelmente é um cargo que exige um pouco mais de experiência e maturidade. Talvez não só tenha menos pessoas ganhando menos de 2.000, mas também tenha menos pessoas júnior nessa área. É algo a se observar aqui, né? Realmente é interessante ver essas similaridades, e o analista de dados está mais discrepante aqui nesse gráfico. E aí, esse outro gráfico aqui, ele reforça o que eu acabei de dizer, né? Que foi a minha hipótese, que eu criei alguns minutos atrás, e olhando a gente vê que, de fato, tem menos pessoas júnior como engenheiro de dados. Então, eu fiz essa relação imaginando que o fato de ter menos gente ganhando menos ali indicaria isso, e de fato isso se comprova, inclusive porque a gente já tinha olhado o gráfico por nível de cargo, em que a maior parte das pessoas que ganham menos estão como júniores. Então, juntando tudo isso na minha cabeça, criei essa hipótese que se concretiza de fato aqui. Esse outro gráfico aqui, ele é muito legal porque aí a gente olha a especialidade e também o nível de cargo, né? Então, a gente vê que mesmo pessoas júnior, elas tendem a ganhar mais sendo engenheiros de dados. E aí é claro que aqui, como eu falei, a gente não está necessariamente olhando para o recorte regional, que poderia influenciar, mas é algo interessante de se observar. Embora a gente tenha mais pessoas júnior ganhando salários mais altos como cientista de dados. Olhando para o nível pleno, né, a gente vê de fato uma discrepância aqui. Então, a galera cientista de dados, engenheiro de dados pleno, tá ganhando mais do que a pessoa analista de dados. Isso aqui tá bem evidente. E isso também se aplica para o sênior, embora a gente vê que o sênior é um pouco mais nivelado. Então, a maior parte da galera sênior ganha mais, né? Mas, ainda assim, a gente olha aqui que o analista de dados, ele tá sempre ganhando um pouquinho menos. Então, você pode realmente concluir aqui, né, que o analista de dados tem uma defasagem em relação aos outros profissionais da área de dados, em termos de remuneração. Olhando para todos esses dados, eu acho que tem muita coisa legal ainda que a gente pode extrair, relacionar, refletir e, principalmente, utilizar isso como insumo para montar uma estratégia pessoal. Então, sempre que vocês me perguntam aqui algumas coisas como, dá para fazer isso, ou dá para fazer aquilo, dá para ganhar 5.000, é possível? Sim, tudo é possível, mas o que você precisa entender é o panorama geral, como é que tá essa distribuição. Pode ser possível
possível, porém não provável que você consiga. Então é isso que vocês têm que conseguir começar a diferenciar. Por isso eu trouxe esses dados para ajudar, né, a dar esse direcionamento mesmo na forma como vocês vão enxergar o mercado. Mais uma coisa, né, vou reforçar, deem uma olhada na pesquisa completa, tirem um tempinho para analisar esses dados, para absorver isso tudo. Tem algumas considerações para fazer em relação à própria pesquisa. É uma sugestão que já aconteceu lá no LinkedIn, quando eu divulguei a pesquisa, mas eu vou trazer para esse vídeo, que é o fato de que essa pesquisa ela não tem um recorte regional tão aprofundado, mas ainda assim ele existe, mas principalmente eles não criaram um recorte racial. E aí eu acredito que isso, né, é um dado importante que a gente não pode invisibilizar ou fingir que essa questão não existe, porque a gente vive no Brasil, que é um país de maioria, né, de pretos e pardos, segundo o IBGE, e a gente já sabe que isso não se reflete no mercado de tecnologia por outras pesquisas realizadas pela Pretalab, a pesquisa Quem Coda BR de 2018, se eu não me engano, trazia esses dados, tem o pessoal da Thoughtworks que também faz esse tipo de levantamento, mas a gente não tem tanta informação nichada da área de dados, e seria sim uma oportunidade essa pesquisa de ter essas informações, porque se a gente vive num país de maioria de pretos e pardos e isso não se reflete nesse mercado, a gente tem que olhar para isso. Para a gente começar a fazer alguma coisa a respeito disso, a gente precisa dos dados, a gente precisa entender como essa distribuição está se dando, se tem uma relação também com o fator regional ou não, enfim, a gente precisa dessa informação, mas a gente está cego para isso nesse mercado, e assim como eles incluíram, por exemplo, o fator gênero, que é interessante, e a gente observou, né, uma discrepância, por exemplo, na remuneração. A gente poderia também ter olhado em relação à identidade racial ali dos respondentes, mas infelizmente isso não foi contemplado. Então fica a minha crítica construtiva ao pessoal que elaborou a pesquisa. Eu super apoiei a pesquisa, estou divulgando novamente. Sei que existirão outras edições da pesquisa e por isso acho que seria legal adicionar esse ponto para enriquecer ainda mais essa pesquisa, que é muito importante para a comunidade de dados no Brasil. E vou reforçar ainda que acompanhem a comunidade Data Hackers, eles têm canal no Slack, estão no LinkedIn, podcast no YouTube, então são vários meios para você poder ficar de olho no que eles estão fazendo. E tem uma novidade que eu vou já ajudar a divulgar aqui, que é, no final desse mês de março, eles vão lançar uma competição relacionada aos dados dessa pesquisa, então eles vão disponibilizar um dataset, né, da pesquisa, para que mais pessoas possam fazer análises legais com os dados que geraram esse primeiro relatório oficial da pesquisa, mas a comunidade vai ter a oportunidade de olhar para isso, de gerar suas próprias análises. Eu acho que vai ser demais. De repente eu posso trazer algum conteúdo relacionado a esse dataset e a essa competição aqui no canal, se for do interesse de vocês. Então deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês querem isso. Vai ser muito importante para mim ter esse feedback. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.